Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no Internacional nesta segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. O Colorado que esteve de folga e já tem treino marcado e pensa no lanterna do Campeonato Brasileiro, Fluminense, na próxima rodada da competição, para chegar mais próximo dos líderes, mas são ainda mais problemas para o técnico Eduardo Cudê pensar na equipe para essa partida. A gente também traz detalhes sobre o novo calendário. Cudê alertou, vai ser um mês muito complicado para o Internacional este mês de julho. A gente também traz detalhes sobre o anúncio feito pelo Internacional também nesta segunda-feira. E o jogador que foi pedido pelo técnico Eduardo Cudê para o empresário André Cury. Bom, rapaziada, antes de mais nada, não esquecendo de pedir para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Muita Eurocopa rolou nessa segunda-feira, vai seguir rolando amanhã, terça-feira. Tem Copa América também rolando ainda na fase de grupos. Tem Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, então aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sai brincando lá na KTO, tá certo, minha rapaziada? Bom, bora lá, eu quero começar falando do Inter, que depois do empate com o Criciúma em 1-1 no final de semana lá no Heriberto Rios, em Santa Catarina, vai se reapresentar amanhã. Essa segunda-feira foi de folga para o grupo de jogadores do Internacional. Amanhã, reapresentação marcada no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 11 horas da manhã. Quinta, tem o lanterna do campeonato contra o Internacional, mando de campo do Fluminense na quinta-feira, 20º colocado, numa crise enorme. O atual campeão da Libertadores tem esse problema e vai encarar o Internacional, tá certo? Bom, esse jogo é às 8 horas da noite da quinta-feira no Maracanã. Para essa partida, tá? O técnico Eduardo Cudê sabe que vai seguir sem contar com Rocher, Ener Valencia e Borré, tá? Os três jogadores seguem com as suas seleções para a Copa América. Alário e Wesley devem retornar de suspensão. Por que eu digo devem? O Wesley vai retornar. Agora, o Alário, ele tá com algumas dores no joelho, além do tratamento que ele ainda tá fazendo, um trabalho intensivo e especial pro ombro direito, tá? Então, o Alário ainda pode ser tratado como uma dúvida, e aí, quem sabe, ou jogaria mais uma vez o Lucas Drummond, que foi importante, deu uma assistência pro gol do Bruno Henrique no final de semana contra o Criciúma, ou o próprio Wesley, que tá voltando de suspensão e já jogou por ali, inclusive, contra o Atlético Mineiro. Bustos e Bruno Gomes estão no departamento médico. Vai depender do que veremos no treinamento de amanhã para saber se os dois jogadores vão ficar à disposição pro jogo de quinta contra o Fluminense, tá certo? Gente, o Cudê alertou na entrevista coletiva, depois do empate contra o Criciúma. O mês de julho para o Internacional vai ser muito complicado em relação ao calendário. São muitos jogos e muitos jogos importantes. A partir do dia 4, contra o Fluminense, quinta-feira agora, às 20 horas, às 8 horas da noite, pelo Brasileirão. No domingo, já 3 dias depois, o Inter entra em campo pelo Brasileirão. Às 6 horas da tarde é o retorno do Beira-Rio contra o Vasco. Acaba sendo um jogo importante, né? Com, quem sabe aí, 50 mil torcedores. O torcedor do Inter, depois de 2, 3 meses sem ir no Beira-Rio, vai poder lotar a sua casa novamente. 3 dias depois tem um jogo decisivo na quarta-feira contra o Juventude, às 7 horas da noite no Beira-Rio. Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. 3 dias depois, no sábado, às 4 horas da tarde, Juventude e Inter de novo pela Copa do Brasil. No dia 16, às 9h30, tem Rosário Central e Inter, jogo de ida, tá? Jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. E aí, 4 dias depois, o Botafogo, às 18h30 no Rio. E depois o jogo mais importante, aí vai ser o jogo do mês, quem sabe, pro Inter, dia 23 de julho, 9h30, Inter e Rosário Central no estádio Beira-Rio. De fato, é um calendário com jogos muito apertados, pouco espaçados, a maioria ali de 3 dias entre um e outro. O único que não vai ser 3 dias entre um e outro é o jogo de ida contra o Rosário e o jogo contra o Botafogo, que aí vão ser 4 dias de diferença de um jogo pro outro. Gente, vamos lá. A grande informação talvez do dia, o anúncio do fico, pelo menos por hora, do zagueiro Vitão. Foi anunciado o contrato em definitivo, a assinatura em definitivo de Vitão e Internacional, tá?
O zagueiro que chegou em 2022, renovou em 2 ou 3 oportunidades dentro daquela normativa da FIFA que congelava os contratos dos atletas que estavam jogando no futebol ucraniano e russo por conta da guerra, e o Vitão estava nesse caso, estava jogando na Ucrânia no Shakhtar Donetsk, e agora o Vitão assina em definitivo com o Internacional até dezembro de 2026, tá? 2 anos e meio de contrato entre Vitão e Internacional. Gente, geralmente quando tu chega para empréstimo e vai ficar num clube, pô, tu assina um contrato longo, de 4, 5 anos, e era o que a gente esperava. Mas a gente sabe que existe a probabilidade do Vitão ir para a Europa. Não se sabe se agora. Tem uma sinalização de oferta do West Ham, da Inglaterra, na casa dos 8 milhões de euros, mas nada que tenha chegado de fato de papel timbrado na mesa do Inter. E esse contato foi feito com o empresário do Vitão, com os representantes, quem cuida da carreira do Vitão. Até agora não se foi oficializada essa oferta de 8 milhões de euros do West Ham, mas a gente sabe, pelo que eu já até ouvi de pessoas próximas do Vitão e do staff do Vitão, é que, chegando essa proposta e ela se tornando oficial, é bem provável que o Vitão vá jogar no futebol inglês e vá jogar no West Ham lá na Premier League, tá? E mais uma informação importante, o Inter ficou com 80% dos direitos econômicos do Vitão. Então, se vier essa proposta de 8 milhões, por exemplo, dos 8 milhões, 80% ficam para o Internacional. Dá ali cerca de 6 milhões de euros para o Inter, caso chegue, repito, essa proposta de 8 milhões. Gente, uma informação para a gente fechar, muito importante, tá? O pessoal da Revista Colorada trouxe uma informação bem importante. Vocês lembram que quando eu estava em Criciúma, eu trouxe imagens da conversa entre Kudê e André Cury, que estava na concentração do Inter antes de Inter e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E o Giovanni Farioli, o pessoal da Revista Colorada, descobriu o nome que teria sido pedido pelo Eduardo Kudê para o André Cury, empresário que tem uma ótima relação e diversos jogadores hoje no Internacional, Alan Patrick, Rômulo, Bruno Gomes, fez o negócio do Arangues, fez o negócio do Rocher com o Internacional. A gente sabe da influência que tem o André Cury a nível nacional, no Inter, regional, mundial, sul-americano, é um baita empresário que todo mundo conhece bem e fez diversos negócios importantes. Segundo Revista Colorada, o pedido do Kudê para André Cury teria sido Caleb, meia do Fortaleza, que trabalhou com o técnico Eduardo Kudê no Atlético Mineiro. Seria o nome para ser o substituto do Maurício no elenco do Internacional. É um meia atacante de velocidade, 24 anos, canhoto, pode jogar como meia ou também aberto pelo lado. No ano, ele tem 12 jogos e 2 gols. Desses 12 jogos, só 2 foram no Campeonato Brasileiro, tá? Já de 12 rodadas, ele teve alguns problemas clínicos e físicos. Em 2023 ele teve uma temporada muito melhor, foram 55 jogos, 6 gols e 9 assistências. Em 2022 no Galo, 27 jogos, 1 gol. Em 21 no Galo, 24 jogos, 1 gol e 6 assistências. Quando ele chega no Galo, 11 jogos e nenhum gol, ele chega no meio de 2020. Então assim, são números razoáveis, números de um meia, e o Caleb seria o jogador que o Kudê teria pedido para o empresário André Cury, na informação do pessoal do Revista Colorado. O que tu acha sobre essa possibilidade? Gosta do Caleb? Serviria no time do Inter? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. Não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.